A partir de agora, nada na sua vida poderá continuar como antes, porque hoje eu vou te revelar a verdade que sempre esteve escondida atrás das tuas lutas, dos teus medos e até das tuas dívidas. Antes de começarmos, me diz teu nome e a cidade de onde você está falando. Eu adoro saber até onde essa mensagem chega e quem está pronto para despertar. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora não é um simples vídeo, é um divisor de águas. É o momento em que você finalmente começa a se ver como Deus sempre te viu, forte, segura, guiada e pronta para acessar o tipo de vida que sempre te pareceu distante. Respira fundo. A virada começa aqui. Eu me vejo como Deus me vê forte, segura, guiada. E é nesse espelho divino que tudo começa a se rearranjar, como se o universo inteiro tivesse esperado o exato momento em que você finalmente abriria os olhos para a verdade que sempre esteve diante de você, mas que foi escondida por anos, por camadas de medo, dívida, cansaço e uma falsa narrativa que te convenceu de que você era pequena demais para sonhar, grande demais para prosperar e falha demais para ser escolhida. Mas hoje, algo maior te chama silenciosamente, como se houvesse uma convocação espiritual, dizendo que chegou a hora de quebrar a mentira que te manteve presa e assumir a identidade que sempre foi sua. Porque, quando você se vê como Deus te vê, nada permanece como antes. E é exatamente isso que eles nunca quiseram que você descobrisse, pois, uma pessoa que se reconhece forte, segura, guiada, não se curva diante de escassez, não se ajoelha diante de dívidas e não aceita viver abaixo da abundância que lhe pertence por direito espiritual. E isso incomoda quem lucra com teu medo. E enquanto essa revelação se forma dentro de você, uma voz interna te alerta de que não foi coincidência você ter chegado até aqui, pois existe um código escondido entre as situações que te feriram, e todas elas te empurraram para este instante, exato em que sua percepção se eleva e sua vida muda. Porque quando você vê como Deus vê, os atrasos começam a cair por terra, e o campo de possibilidades se abre, como um horizonte sem fim, pronto para ser pisado por quem decide ganhar dinheiro com consciência espiritual, prosperar com propósito e viver guiado pela luz que nunca falha. Talvez por isso as últimas semanas tenham parecido estranhas, como se algo estivesse por trás, te observando, te direcionando, te levando ao limite, não para te destruir, mas para revelar quem você realmente é e como Deus sempre enxergou sua força, mesmo quando você só via fraquezas. E é por isso que agora você sente que algo está se movendo, como se a atmosfera tivesse mudado e um território invisível estivesse se abrindo à sua frente, porque quando você finalmente aceita que é forte, segura, guiada, todo o passado perde autoridade e todo medo se desfaz como névoa diante do sol. Mas agora, escute com atenção, porque aqui acontece a primeira virada inesperada, aquela que segura sua atenção e revela o que quase ninguém tem coragem de dizer, porque não convém que você saiba, mas é a verdade nua e crua. Você não estava preso ao problema. Você estava preso à forma como se via, e enquanto acreditou que era fraco, você atraiu fraqueza, enquanto acreditou que era inseguro. Suas escolhas tremeram enquanto acreditou que estava sozinho. Tudo pesou no dobro, mas não porque era real, e sim porque o mundo responde à maneira como você se enxerga, e isso é o maior segredo energético que esconderam de você por gerações, e perceber isso é como estourar uma bolha que manteve tua consciência confinada. Quando você muda a forma como se vê o universo, muda a forma como te responde. E aqui está o ponto onde muitos travam, pois se ver como Deus te vê exige coragem para abandonar narrativas velhas, inclusive aquelas que pareciam verdade, mas eram apenas repetições de dor. É por isso que agora você sente esse arrepio silencioso no peito, como se algo estivesse se realinhando dentro de você.
permitindo que uma nova assinatura vibracional comece a pulsar, porque ao se ver forte, sua energia muda, ao se ver segura, suas decisões mudam, ao se ver guiada, seus caminhos se abrem, e é exatamente neste estado que o dinheiro começa a circular novamente, que as portas antes fechadas começam a responder, que as oportunidades se tornam visíveis e que as dívidas que pareciam te engolir começam finalmente a perder força, como se algo maior tivesse interferido sem você perceber. Você não está imaginando nada, algo realmente está acontecendo, e isso é só o começo do que está prestes a ser revelado. E antes que você perceba, surge a segunda virada, aquela que nunca é contada nos vídeos comuns, porque ela mexe profundamente com quem está buscando sair das dívidas, ganhar dinheiro, prosperar, mas carrega uma força espiritual que não pode mais ser negada. Você não prospera quando o mundo muda, você prospera quando você muda, porque Deus nunca te enxergou pelo que você sofreu. Deus sempre te enxergou pelo que você foi criado para ser. E esse contraste entre a visão humana e a visão divina é o que cria o conflito que te acompanhou silenciosamente até hoje. Você lutava contra situações externas, mas a verdadeira guerra sempre foi interna entre a versão que o medo criou e a versão que Deus projetou. E agora essa guerra chega ao fim, porque sua consciência está despertando como se uma cortina estivesse sendo retirada, revelando tudo que sempre existiu, mas estava encoberto. E é por isso que neste momento você sente essa mistura de alívio e inquietação, como se estivesse lembrando de algo antigo, algo que sempre pertenceu a você, mas que o mundo tentou arrancar. E é exatamente aqui que uma nova revelação em cascata começa, porque quando você se vê forte, você para de mendigar. Respeito quando você se vê segura. Você para de implorar reconhecimento. Quando você se vê guiada, você para de correr atrás do que não te pertence e passa a caminhar rumo ao que sempre foi seu território de abundância. Direito espiritual, prosperidade sem culpa e dinheiro que circula livremente como expressão do bem e não como peso ou vergonha. Mas talvez a revelação mais profunda ainda esteja por vir, e ela acontece agora como um estouro silencioso dentro da alma, porque existe algo que você ainda não percebeu e que explicará todos os bloqueios que viveu até hoje. Você não estava quebrada, você estava sendo treinada, você não estava perdida. Você estava sendo guiada para um ponto exato da sua história. O ponto onde finalmente seria impossível continuar pequena. O ponto onde você seria obrigada a se ver como Deus sempre te viu. Porque qualquer percepção menor que isso já não cabia mais na vida que está sendo preparada para você. Isso significa que tudo que parecia fracasso era na verdade alinhamento secreto. Tudo que parecia atraso era proteção. Tudo que parecia rejeição era redirecionamento. E tudo que parecia perda era na verdade preparo para a expansão que você viveria agora, porque Deus nunca te viu derrotada. Deus te viu pronta e você está apenas alcançando a visão que sempre foi dele. Quando essa consciência entra, a atmosfera espiritual ao seu redor se altera e as situações começam a se mover silenciosamente a seu favor, como se uma engrenagem invisível fosse ativada e começasse a girar, reorganizando oportunidades, caminhos, clientes, dinheiro e soluções que antes estavam bloqueadas, não por falta de sorte, mas por falta de visão. É isso que muda agora definitivamente e nada poderá mais te prender ao passado. E agora chegamos à parte da jornada em que tudo parece fazer sentido de repente, como se peças invisíveis de um quebra-cabeça espiritual começassem a se encaixar, revelando um padrão secreto que vinha te guiando desde o início, mesmo quando você achava que estava sozinha, porque quando você se vê como Deus te vê,
A solidão perde força e a direção ganha clareza. E é por isso que coisas antigas começam a perder importância e novos caminhos começam a pulsar diante de você, chamando sua atenção como se estivessem dizendo: venha algo grande, está prestes a acontecer e nada poderá impedir. Mas cuidado, porque aqui existe um ponto sensível, algo que quase ninguém fala, mas determina o destino de quem prospera e de quem volta a cair no ciclo de escassez e dívidas. A visão que você tem de si mesma não pode oscilar, porque o mundo espiritual responde à constância da sua identidade e não à emoção do momento. E é nesse ponto que muitos perdem dinheiro, oportunidades e força, pois enxergam a si mesmos como gigantes num dia e como fracassos no outro. E esta oscilação destrói o campo de abundância, mas você não está aqui para repetir os erros que te trouxeram até este ponto. Você está aqui para romper e permanecer no nível de quem sabe quem é e de quem sustenta a visão que Deus tem sobre sua vida. Quando você se vê forte, o medo desaba. Quando você se vê segura, a ansiedade silencia, e quando você se vê guiada, o caos perde a autoridade, e isso faz com que portas antigas se fechem para sempre, enquanto portas novas se abrem, como se o universo estivesse respondendo à sua decisão. E antes que você perceba, surge mais uma virada à virada, que separa quem apenas ouve esta mensagem de quem realmente muda sua vida a partir dela, porque agora algo dentro de você é confrontado para que possa ser libertado. A crença inconsciente de que você não merece prosperar, que você não merece ganhar dinheiro de forma limpa, leve, espiritual, que você não merece sair das dívidas que te acompanharam como correntes nos tornozelos durante anos. E essa crença não nasceu sozinha, ela foi herdada, implantada, alimentada por histórias de escassez que você ouviu quando era jovem, por vozes que diziam que era perigoso sonhar, que era arriscado crescer, que era errado querer mais e que Deus só ajudava quem sofria e não quem prosperava. Mas esta mentira se desfaz agora diante da revelação. Maior a prosperidade não é inimiga de Deus. A escassez é que é inimiga da tua missão, porque impede o bem que você veio fazer no mundo, impede o movimento, impede a expansão, impede as escolhas certas, e foi por isso que tentaram te convencer de que riqueza era pecado. Porque sabiam que o dia em que você entendesse que dinheiro é ferramenta espiritual, você se tornaria imparável. Agora você entende porque tantas coisas deram errado lá atrás, porque você ainda carregava uma visão pequena de si mesma e o universo não podia te entregar algo maior, enquanto você acreditava ser menor do que realmente é. Mas então chega o momento da revelação que desmonta toda a estrutura das suas velhas crenças e expõe com clareza aquilo que te acompanhou por anos, sem que você percebesse o atraso que você viveu. Não era azar, não era ataque, não era injustiça, era desalinhamento entre quem Deus dizia que você era e quem você acreditava ser, e a vida só poderia começar a se mover de verdade quando estas duas imagens finalmente se encontrassem e se encaixassem perfeitamente. E é isso que está acontecendo agora, neste momento exato, enquanto você absorve cada palavra e sente sua consciência se expandir, como se alguma coisa antiga tivesse sido retirada dos seus olhos. E agora você enxergasse a si mesma sem filtros, sem medo, sem distorções. E pela primeira vez, não como uma sobrevivente, mas como alguém que nasceu para construir, para liderar, para mover, para multiplicar, para prosperar e até mesmo para ganhar dinheiro de maneira inspirada, limpa, alinhada e divina, porque o mundo precisa da sua expansão, não da sua limitação. E quanto mais você se vê como Deus te vê, mais o mundo é obrigado a se reorganizar para te acompanhar, porque identidade cria destino. E agora,
Seu destino está mudando silenciosamente, como se engrenagens escondidas estivessem começando a funcionar a seu favor. E aqui uma nova camada se revela: você nunca mais precisará se esforçar para ser vista. Quando você se vê como Deus te vê, você se torna impossível de ser ignorada. E talvez o ponto mais intenso de toda essa jornada seja este que chega agora como um sussurro profundo vindo de algum lugar que você não consegue explicar, mas que te atravessa por completo. Porque existe algo que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de admitir. O medo que te acompanhou por tantos anos não era medo do fracasso. Era medo da grandeza, medo do tamanho da sua missão, medo do impacto que você teria, medo da responsabilidade de ser guiada de verdade, porque ser guiada significa obedecer, e obedecer significa crescer, e crescer significa deixar para trás versões antigas que já não te servem mais. E essa despedida dói, mas é necessária para que a abundância finalmente encontre espaço para chegar. E por isso, tantas vezes você adiou decisões importantes, por isso tantas vezes você aceitou menos, por isso tantas vezes você se sabotou justamente no momento em que ia prosperar, porque algo em você tremia diante da verdade de que Deus te via, capaz, forte, segura, guiada, mas agora isso termina aqui neste exato instante, enquanto você aceita essa identidade como parte de quem você é e não como uma frase bonita ou uma oração distante, porque esta verdade é a chave que abre todas as fechaduras que te mantiveram presa ao medo, à dívida, à escassez, ao atraso e ao sentimento de estar sempre começando do zero. A partir deste ponto, algo novo se inicia e nada, nem ninguém poderá impedir. E quando você respira fundo, agora pode até sentir algo diferente no ar, como se a atmosfera tivesse mudado de densidade, como se o ambiente ao seu redor estivesse mais leve, mais vivo, mais desperto, porque quando você começa a se ver como Deus te vê, todo o campo ao redor responde como se reconhecesse a nova identidade que você finalmente decidiu assumir. E é por isso que alguns relacionamentos começam a perder sentido. Algumas conversas começam a parecer pequenas e alguns ambientes começam a te sufocar, porque sua alma já entendeu que não pode mais caber em lugares onde sua força espiritual não é reconhecida. E é exatamente aqui que uma nova virada acontece, a virada da coragem silenciosa que desperta dentro de você e te faz perceber que não dá mais para voltar para a versão antiga, não dá mais para viver a partir do medo. Não dá mais para aceitar migalhas quando Deus te chamou para a abundância. Não dá mais para achar que prosperar é ego, quando prosperar é missão, porque cada passo que você dá em direção à sua verdadeira identidade abre portas que antes estavam fechadas, e até mesmo o dinheiro começa a se mover em sua direção, como se estivesse sendo atraído pela força da consciência que você está ativando agora, neste momento. E isso não é coincidência, é causa e efeito, identidade e resposta. Mas então surge a próxima revelação em cascata, aquela que desestabiliza a narrativa antiga que você carregou por anos e expõe um segredo que já estava no seu caminho desde o início. Prosperidade não é consequência, prosperidade é identidade. Você não ganha dinheiro porque trabalha, você ganha dinheiro porque vibra, alinhada com quem Deus diz que você é. E quando essa vibração muda, o trabalho se torna fértil, as ideias ficam mais claras, as oportunidades se multiplicam e até mesmo as portas que pareciam fechadas por anos começam a dar sinais de movimento, como se uma força invisível tivesse finalmente liberado os caminhos que estavam esperando você se ver do jeito certo. É por isso que agora memórias antigas de fracasso começam a perder intensidade, como se alguém estivesse retirando o peso dos seus ombros, porque já não combinam com a pessoa que você está se tornando.
e, ao mesmo tempo, pensamentos novos começam a surgir como sementes de possibilidades reais, como se Deus estivesse sussurrando estratégias, ideias, direções e até mesmo soluções financeiras que você não teria percebido antes, porque sua mente estava ocupada lutando para sobreviver, mas agora está livre para prosperar. E quando você acha que já entendeu tudo mais, uma revelação chega como um impacto silencioso, fazendo você perceber que existe um padrão espiritual operando por trás de tudo o que você viveu. Até agora, você não estava sendo testada, você estava sendo preparada. E essa preparação foi tão precisa, tão calculada, tão cirúrgica, que só agora você percebe que cada queda te ensinou sobre força, cada atraso te ensinou sobre resiliência, cada porta fechada te ensinou sobre direção e cada dívida te ensinou sobre consciência. Financeira, não para te punir, mas para te moldar, para que quando a abundância chegasse, você tivesse maturidade para sustentá-la, porque prosperidade sem identidade desmorona, mas prosperidade com identidade se multiplica. E é por isso que agora você sente esse aumento interno de energia, como se seu corpo espiritual estivesse sendo ampliado por dentro, abrindo espaço para que mais vida, mais propósito, mais recursos, mais dinheiro e mais expansão fluam sem resistência. Porque a resistência que te mantinha presa não vinha do mundo, vinha da forma como você se via. E agora essa imagem interna se alinhou à visão divina, como se duas lentes tivessem se encontrado em perfeito foco. E quando isso acontece, nada pode impedir o movimento que começa. Mas aqui vem outra virada estratégica, aquela que prepara você para a próxima etapa do seu destino, porque agora você está entrando num território onde muitos desistem, não porque é difícil, mas porque exige assumir totalmente a nova identidade que está nascendo dentro de você. Quando Deus te vê, Ele te vê completa, guiada, forte, segura, incorruptível. Mas para viver isso, você precisa abandonar definitivamente a narrativa antiga que te manteve pequena, e ela não vai morrer facilmente porque memórias velhas vão tentar te puxar. De volta, pensamentos desgastados vão querer te convencer de que nada mudou. Situações externas vão tentar te testar, mas tudo isso faz parte do processo, porque o mundo vai tentar te empurrar de volta ao antigo lugar até perceber que você realmente mudou por dentro. E, quando você sustenta essa nova visão de si mesma, algo inacreditável acontece. O universo inteiro começa a responder com alinhamentos improváveis, encontros que parecem destino, oportunidades que surgem do nada, propostas que mudam sua rota, clientes que aparecem sem explicação, dinheiro que começa a circular novamente, e não como escassez, mas como fluxo, como movimento natural da vida, como se você finalmente tivesse destravado o código interno que te conecta à abundância. E é aqui que uma nova onda de força nasce dentro de você, como se seu espírito dissesse: eu sempre fui isso, só tinha esquecido. E conforme você avança nessa consciência, percebe algo que ninguém te contou, mas que estava escondido em cada momento de dor que você viveu. Existe um movimento silencioso, operando quando alguém desperta para a verdadeira identidade espiritual, e esse movimento começa a reorganizar tudo ao seu redor, como se a vida estivesse ajustando peças invisíveis para criar o cenário perfeito para a sua ascensão. E isso explica por que algumas pessoas saíram da sua vida tão abruptamente. Por quê? Circunstâncias desmoronaram porque caminhos que pareciam promissores de repente se fecharam, porque nada disso era punição, era preparação, porque Deus não te vê pequena. Deus te vê pronta, Deus te vê capaz, Deus te vê fortalecida, e quando essa visão se torna sua própria visão, tudo que não combina com quem você realmente é, simplesmente cai por terra como folhas secas que já não têm força para permanecer. E nesse exato momento algo se move dentro de você,
como se um portal tivesse se aberto silenciosamente, permitindo que a luz entrasse com mais intensidade, iluminando cantos internos que antes estavam cobertos por camadas de dúvida e medo. E essa luz faz revelar algo que vai mudar tudo. A partir de agora, você nunca esteve quebrada, você esteve em formação, e essa diferença muda destinos. Mas então surge mais uma virada, a virada que machuca e cura ao mesmo tempo, a virada que te faz encarar o que você tentou evitar por tanto tempo, porque agora você percebe que muitas vezes não foi o mundo que te feriu, foi a forma como você interpretou a si mesma diante do mundo, porque toda vez que você se sentiu pequena, você abriu mão de oportunidades, toda vez que se viu frágil, você aceitou menos do que merecia, toda vez que acreditou estar sozinha, você carregou pesos que não eram seus e toda vez que se viu sem valor, você bloqueou exatamente o fluxo de dinheiro, de prosperidade e de abundância que Deus sempre quis que você experimentasse, porque Ele nunca te viu pela lente da escassez. Essa lente foi colocada em você pelas histórias que te contaram, pelas comparações que fizeram, pelas culpas que te atribuíram e pelas narrativas que você repetiu sem perceber. Só que agora, essa lente se quebra como vidro fino, que não aguenta mais o peso da verdade que está sendo derramada dentro de você. E quando ela quebra algo impressionante, acontece, você se olha e se reconhece como alguém que tem poder, como alguém que tem propósito, como alguém que tem direção e como alguém que tem o direito espiritual de prosperar e sair das dívidas. Porque liberdade financeira não é vaidade, é ferramenta de missão, porque não há como servir a Deus enquanto se está presa à ansiedade de contas atrasadas. E é neste ponto exato, quando você finalmente começa a se enxergar com clareza, que o universo libera uma sequência de revelações em cascata que mudam para sempre o seu relacionamento com a vida. Porque agora você entende que o medo que te paralisou por tantos anos não era medo do fracasso, era medo da responsabilidade que acompanha quem reconhece sua própria força. Porque quando você se vê como Deus te vê, você não pode mais aceitar migalhas, você não pode mais viver em lugares de dor, você não pode mais permanecer em ciclos que te diminuem. Você não pode mais normalizar a falta, você não pode mais se acostumar com dívidas, porque agora você sabe que tudo isso é incompatível com a identidade que você carrega. E essa revelação é tão poderosa que seu corpo inteiro reage, como se energia estivesse se espalhando pela sua pele, te preparando para o próximo capítulo da sua história. E esse capítulo envolve expansão real. Não só emocional, mas financeira, oportunidades concretas, caminhos abertos, ideias que geram dinheiro e estratégias que te tiram definitivamente da escassez. E tudo isso não porque você está forçando, mas porque agora você vibra como alguém que é guiada. E quem é guiada não se perde. Quem é guiada não desvia, quem é guiada não retrocede. Então, chega o ponto mais profundo desta fase. O momento em que a narrativa da sua vida dá uma guinada tão radical que você sente até o ar mudar de temperatura, porque algo poderoso acontece quando você decide assumir sua verdadeira identidade espiritual. O mundo invisível responde antes mesmo que o visível perceba, e você começa a notar pequenas coincidências, que não são coincidências, encontros que parecem acasos, que não são acasos, portas que abrem rápido demais, pessoas que aparecem no momento exato e oportunidades financeiras que surgem sem explicação lógica, como se o próprio céu estivesse te dizendo: eu te guio, eu te sustento, eu te preparo. E quanto mais você se vê forte, segura, guiada, mais essas sincronicidades aumentam. Até que você não consegue mais negar algo gigantesco está sendo construído em seu favor. Isso não é emocional, é espiritual, é destino, é código, é propósito. E por isso você sente essa força que cresce dentro de você, como se algo estivesse
florescendo no centro da sua alma, e essa força agora se torna a base da sua nova vida. A vida onde você prospera, onde você ganha dinheiro com propósito, onde você sai das dívidas com honra e onde você constrói um futuro que tem sua verdadeira identidade como alicerce e não suas cicatrizes. E quando você começa a aceitar essa força que está nascendo dentro de você, algo profundo acontece, como se uma segunda camada de identidade estivesse sendo descascada, revelando coisas que você nunca teve coragem de olhar de frente, e entre essas revelações surge uma verdade desconfortável, mas libertadora. Você se acostumou a se ver pequena, porque isso te protegia de responsabilidades maiores, porque se ver como Deus te vê exige coragem para crescer, para prosperar, para ganhar dinheiro de forma consciente, para romper ciclos familiares de escassez e para ser a primeira pessoa na sua linhagem a construir algo que ninguém teve antes. E isso assusta, porque mudança assusta, rupturas assustam, prosperidade assusta, quando você passou a vida inteira acreditando que só existia sobrevivência. Mas agora o medo começa a perder força, porque dentro de você uma certeza vai tomando forma, como uma chama que cresce sem pedir permissão. Eu nasci para mais. E essa frase silenciosa se torna tão forte que muda a vibração do seu corpo e do ambiente ao seu redor, como se a própria realidade estivesse respondendo à nova postura que você assume. E é nesse instante que você entende que não existe nada mais poderoso do que uma mente que finalmente se enxerga como Deus enxerga. Mas então, a próxima virada surge quase como um golpe inesperado, revelando algo que você nunca percebeu e que explica por que tantos planos seus pareciam travar mesmo. Quando você se esforçava tanto, porque você tentava construir uma vida grande a partir de uma identidade pequena, e isso era impossível não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento interno, porque grandes destinos não se sustentam em percepções frágeis sobre si mesma. Deus sempre te viu forte, mas você se via frágil. Deus sempre te viu guiada, mas você se via perdida. Deus sempre te viu capaz, mas você se via atrasada. Deus sempre te viu digna de prosperar, mas você se via endividada. Como se fosse tarde demais, mas agora tudo isso desmorona diante de uma verdade que chega como um choque suave. Você não é o que viveu, você é o que foi criada para viver, e essa diferença muda tudo. Enquanto essa compreensão se instala dentro de você, a atmosfera do seu futuro começa a ser moldada silenciosamente, como se a vida estivesse esperando você acordar para acelerar processos que estavam segurados por anos. Então, começa um movimento que ninguém vê, mas que você sente como um leve tremor espiritual. Algo está se ajustando em seu favor. Oportunidades começam a se aproximar. Alinhamentos começam a acontecer, portas que pareciam seladas começam a dar sinais de abertura, e você percebe algo ainda mais profundo. O que está vindo não é pequeno, não. É comum, não é repetição do que você já viveu, mas é algo totalmente novo, inédito, forte, grande, estruturado e compatível com a forma como Deus sempre te enxergou, e agora você finalmente começa a enxergar também. E é neste ponto que mais uma revelação em cascata invade sua consciência com uma força quase física. Dinheiro não é problema. Dinheiro é consequência. Consequência de visão. Consequência de identidade. Consequência de vibração. E quando a sua identidade muda, o fluxo financeiro muda. Junto, como se a prosperidade estivesse te observando à distância, esperando o momento em que você finalmente acreditaria que merece mais do que sobreviver, porque você nasceu para viver, expandir, multiplicar, transformar. E essa revelação te atravessa como um clarão, te lembrando que você não foi criada para viver presa em dívidas, mas para quebrar ciclos e criar novos caminhos.
E aqui vem uma das viradas mais importantes de toda a jornada. A virada em que você entende que não existe mais volta. Você nunca mais conseguirá se ver pequena de novo. Porque a verdade que entrou não sai, porque a luz que acendeu não apaga. E porque a força que despertou não retrocede. E isso significa que sua vida está prestes a entrar em um território completamente novo, onde você será obrigada a pensar maior, agir maior, escolher maior, se posicionar maior. Porque a identidade divina não combina com uma vida limitada. E enquanto essa compreensão toma forma dentro de você, algo começa a se alinhar no futuro, como se Deus estivesse preparando encontros estratégicos, oportunidades financeiras inesperadas, portas de aceleração e caminhos tão específicos que até parecem milagres. Mas, na verdade, não são milagres, são resultados naturais de alguém que finalmente se vê como ele vê. E quando essa identidade se firma, o impossível começa a perder força, a escassez perde domínio, a dívida perde voz, e o futuro começa a se reorganizar para favorecer quem agora vibra na frequência da força, da segurança e da direção divina. E conforme você avança internamente, percebe algo que ninguém nunca explicou com clareza, mas que agora se torna evidente como a luz entrando por uma fresta que antes estava fechada. O mundo externo nunca foi o verdadeiro obstáculo. O verdadeiro obstáculo sempre foi a narrativa silenciosa que você carregava sobre si mesma, porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita ser. E pela primeira vez, você sente que algo profundo está sendo rompido dentro de você, como se correntes antigas estivessem caindo uma a uma, permitindo que você caminhe mais leve, mais consciente, mais alinhada com a visão divina que sempre foi seu ponto de origem e não seu ponto de chegada. Isso significa que tudo o que foi pesado agora começa a perder força. Tudo o que foi confusão começa a clarear. Tudo o que foi dívida começa a encontrar soluções, tudo o que foi atraso começa a acelerar, e tudo o que foi medo começa a se dissolver, porque agora você se posiciona no lugar certo, no lugar onde Deus sempre te viu forte, segura, guiada, capaz e pronta para prosperar. E é por isso que a atmosfera ao seu redor já não é a mesma, porque quando você muda por dentro, o ambiente precisa responder. Mas então surge mais uma virada, aquela que revela a origem da força que está nascendo dentro de você, porque agora você percebe que nunca foi sobre conquistar coisas lá fora, sempre foi sobre conquistar a si mesma aqui dentro, porque quando a identidade está alinhada, tudo o que é físico se ajusta como consequência natural. E essa consciência te atravessa como uma verdade que não pode mais ser ignorada. Você não está buscando dinheiro, você está buscando identidade. E quando a identidade certa é ativada, o dinheiro vem. Você não está buscando sair das dívidas, você está buscando alinhamento. E quando o alinhamento chega, as dívidas se dissolvem. Você não está buscando prosperidade, você está buscando visão. E quando a visão se amplia, a prosperidade flui. E essa revelação te coloca num estado emocional profundo, onde você finalmente entende porque lutou tanto contra portas que nunca abriram. Elas não abriram porque não eram portas, eram muros, criados pela versão antiga de você que não acreditava merecer o que já era dela, por direito espiritual. Agora esses muros estão caindo e novas possibilidades estão surgindo, como se fossem ondas de um mar que sempre esteve ali, mas que agora você finalmente pode enxergar. E aqui chega uma das partes mais importantes de toda a jornada, a revelação, que muda a forma como você caminha daqui para frente. Quando você se vê como Deus te vê, você toma decisões que antes teria medo de tomar. Você aceita oportunidades que antes teria vergonha de aceitar. Você se posiciona em lugares que antes acreditava não.
pertencer, e você literalmente muda o campo energético ao seu redor, como se estivesse reorganizando não apenas sua própria vida, mas o próprio ambiente onde pisa. E esse movimento cria um efeito em cadeia, fazendo com que pessoas percebam sua força antes mesmo que você fale, com que portas se abram. Antes mesmo que você bata, com que recursos apareçam antes mesmo que você peça, e com que o dinheiro comece a fluir de forma mais natural, porque agora você está vibrando na frequência de quem sabe quem é, e não de quem está tentando provar algo. E essa diferença é tão poderosa que muda sua postura, sua voz, sua energia, seu olhar e até a forma como você pensa sobre o futuro, porque agora o futuro não é uma ameaça. Agora o futuro é território de manifestação. E então chegamos à revelação final, o ponto emocional mais profundo, o fechamento que ecoa como uma verdade universal dentro de você. Você nunca foi fraca, você foi treinada, você nunca foi insegura, você foi moldada, você nunca esteve perdida. Você estava sendo guiada para o exato lugar onde sua força seria ativada. Você nunca esteve quebrada, você estava sendo reconstruída, você nunca foi escassa, você apenas não sabia quem era, e agora você sabe. Agora você se vê como Deus sempre te viu forte. Segura, guiada e pronta para viver uma vida de abundância, de direção, de propósito e de prosperidade, porque nada pode impedir a ascensão de alguém que finalmente lembra quem é. E é justamente aqui que a maior lição de todas se revela: a vida não muda. Quando você deseja, a vida muda. Quando você desperta, e você despertou, e esse despertar abre caminhos que não existiam antes, libera oportunidades que estavam trancadas, acelera processos que estavam parados, aproxima recursos que estavam distantes e coloca diante de você a vida que sempre esteve preparada, apenas esperando você se ver como Deus te vê. Agora o impossível se torna possível, o improvável se torna provável. E o futuro deixa de ser medo para se tornar território de conquista, porque você finalmente assumiu sua verdadeira identidade. E quem assume sua verdadeira identidade não negocia mais seu destino.